E hoje, gente, tão bonito, e nós estamos numa semana comemorativa, hoje especial, dando destaque à Rádio Aparecida. Fomos lá na casa, né? De uma família tão bonita que lembra da voz do Padre Vítor Coelho, da programação da Rádio Aparecida. Muita gente, né, ficava imaginando como era a Rádio Aparecida, como era o rostinho do Padre Vítor, como era o rosto daquelas pessoas que estavam ali à frente da Rádio Aparecida, na locução. E aí a evolução, o tempo foi passando e muita gente hoje pode até realmente acompanhar a rádio através de vídeo, isso é tão bonito. E olha, a rádio completa 74 anos, a Rádio Pop chega aos 48 de história, levando fé, informação, música para os ouvintes, né? É tradição, nossa, gente. Para falar sobre essa trajetória, tenho muito orgulho de tê-los aqui hoje no programa. É o diretor da Rádio Aparecida, Padre Vanderlei, e a Paula, que é coordenadora de programação. Sejam bem-vindos. Obrigado, Dani. Parabéns. Obrigado. Primeiramente. Bom dia para você, bom dia, telespectadores. Uma alegria estar aqui com você na manhã de bênção e viver esse momento muito especial, né? 74 anos de emissora de rádio. É uma história que nos encanta. Sim. Acho muito bonito. É muito bonito. Fala um pouco desse encantamento, padre. Eu quero que o senhor fale enquanto Vanderlei lá atrás e depois como sacerdote e hoje como diretor da rádio. Então, eu sou de uma região de Minas Gerais, da zona da Mata Mineira, onde a Rádio Aparecida, o Santuário Nacional de Aparecida, sempre foi muito presente na nossa história. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer o Padre Vítor, uma vez que ele foi levar a imagem de Nossa Senhora Aparecida para a minha cidade. Qual era a cidade? É Viçosa. Viçosa. E essa imagem se conserva até hoje no Santuário de Santa Rita de Cássia. Logo que você entra na entrada principal, à direita, essa imagem que está lá conservada. E assim, então, a Rádio Aparecida fez parte da minha história durante a vida toda, de modo geral. A gente escutava a rádio meio-dia, toda aquela trajetória, né? Meio-dia, a consagração, a oração do Ângelus, a consagração, as missas, as transmissões de missas. E, então assim, eu aprendi a gostar de rádio através de duas emissoras, a emissora local, lá de cidade, e escutando a nossa querida Rádio Aparecida também, que foi assim, foi um especial momento da minha história. Que legal, ou seja, é a programação que faz a história, né? É a programação. E hoje, Paula, você que faz essa programação acontecer, você percebe o quanto você também constrói essa memória afetiva, né? E não só memória afetiva, é vida, né? É vida. É vida nas pessoas. Eu acredito que a gente faz parte da história do rádio como um todo, né? É parte da história do Santuário Nacional. A gente sabe que Padre Vítor, ele começou ali na Rádio Aparecida, fazendo essa missão de evangelizar do Santuário Nacional. Então, acho que a gente é só um pedacinho dessa história que está sendo uma jornada muito bonita de construção ainda. São 74 anos, mas eu acho que tem muita história ainda para vir. Muita história. Vocês estão construindo essa história, né? Hoje a Rádio Pop completa 48 anos, Paula. Como que ela se consolidou nesse tempo como referência de música, informação e comunicação? A Rádio Pop ela tem uma trajetória mais curta, perto da Rádio Aparecida, né? Foi a nossa primeira Rádio Aparecida FM, né? A gente tinha a AM, as ondas curtas, as tropicais, e veio a Rádio Aparecida FM. Então ela veio para tentar chegar mais no povo local e a gente passou por diversas trajetórias. Primeiro fazendo transmissões de missa, depois a gente veio com uma programação mais brasileira e logo em seguida, mais perto dos anos 2015, 2016, a gente veio com uma programação mais pop, trazendo essa história do santuário, mais parte da dignidade humana. A gente veio com outro meio de evangelização. Aí que tá, né? Adaptar a linguagem atual do Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem para diversas línguas, né? Falar com diversos povos, enfim, são as culturas que vocês atingem tão distante e ainda muita gente na tradição. Padre, hoje é a rádio com imagem. Sim, né? Exato. Isso, a rádio com imagem. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa adaptação e sem perder a essência da rádio, como é? Dani, para falar dessa adaptação, eu volto lá no início da evangelização, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando São Lucas descreve o fenômeno de Pentecostes, que é os apóstolos reunidos, rezando, pedindo a luz do Espírito, como Jesus havia prometido,
E a partir do momento que há a eclosão, né, a explosão do espírito, as pessoas fora da casa percebem uma ventania, algo novo está acontecendo, há um movimento. E quando os apóstolos saem, eles saem falando daquilo que eles experimentaram, daquilo que eles viveram e daquilo que Jesus tinha ensinado para eles, de maneira que as pessoas entendiam na sua própria língua. Aí eu pego esse texto e falo assim, entender na sua própria língua quer dizer entender na sua cultura, entender no seu lugar de fala, de entendimento, entender no seu lugar existencial, entender no seu lugar psíquico. Ou seja, é levar a mensagem de maneira que o ouvinte compreenda e não simplesmente que satisfaça a minha vontade de falar. Então, quando a rádio percebe, ao longo do tempo, a gente vai percebendo no histórico da Rádio Aparecida exatamente isso. Ao longo do tempo, de acordo com a necessidade do ouvinte, a rádio foi colocando a sua mensagem, a sua linguagem. Quando nós chegamos no grande momento aí da migração das rádios AM para FM, as rádios AM perderam potência. A Rádio Aparecida ela falava no Brasil todo de uma maneira direta. Com a FM você fica restrito a um espaço físico menor. Mas aí veio a internet, né? Aí vem, por isso que eu falo que é uma linguagem do Pentecostes. Com a internet tem todo um modelo de comunicação diferente, as distâncias se encurtaram. Hoje com a internet, né, com computação, a gente consegue acordar um robô lá em Marte, cantando a música da Beth Carvalho, Coisinha do Pai. A rádio, então, ela entrou nesse diálogo. Qual é o cenário? Qual é o ouvinte? O meu ouvinte é aquele que não está no rádio somente no rádio físico, mas é naquele que está na onda de comunicação, como ela pode chegar. Então também a rádio adapta a isso. Ela entra nesse lugar da comunicação pela internet e continua a sua transmissão. E um detalhe importante, quando a gente começa a transmitir o rádio pelas ondas, pela internet, pelos canais, pelos streams e tudo mais, ampliamos mais ainda a possibilidade de chegar. Se antes chegava só no aparelho físico, hoje qualquer pessoa com telefone celular acessa a Rádio Aparecida em qualquer lugar do mundo. Basta buscar ali na página 12.com/rádio, você vai clicar e vai acompanhar a programação de Aparecida ao vivo. Olha que legal. Inclusive podendo interagir com o estúdio ao mesmo tempo. Olha que então, legal. Assim, todo esse processo, eu digo, é um Pentecostes acontecendo na comunicação. Que é onde o ouvinte precisa, onde o devoto, onde o fiel precisa ouvir a mensagem, essa mensagem vai chegar a ele. Se ele acessa pelo computador, pelo celular, vai chegar pelo celular. Se ele acessa pelo rádio comum, tradicional, vai chegar pelo rádio. Pelo seu carro, onde o rádio hoje ele fala em todos os lugares. Ele não se restringiu, porque o rádio é som, né, Dani? O que faz o rádio é o som. Eu até brinco muito com as pessoas. E ajuda muito, porque é a partir do som que a gente imagina, a gente desenvolve a nossa criatividade. É tão bonito isso, né? Exato. Então, assim, e o som cria. Eu até brinco muito com as pessoas, assim, quando a gente vai falar sobre, não é teologia, é poesia, tá? Tá bom. Quando a gente vai falar, assim, sobre a criação, né? Ah, porque a criação, Deus criou o mundo, não sei o quê. Aí eu pergunto assim, qual foi a primeira coisa criada? As pessoas, foi a luz, foi o som. Eu falo, é o som. Porque o livro do Gênesis diz assim, Deus disse, e ao dizer, aconteceu. Fala. Então, essa brincadeira, essa poesia com o Gênesis é para dizer assim, o som, ele comunica, ele cria, ele fala, ele converge as pessoas. E o rádio tem essa responsabilidade. No nosso caso, uma rádio que nasce sob o olhar e as bênçãos da Mãe Aparecida, esta responsabilidade ela é dobrada, porque nós não entramos nos meios apenas para preencher espaço, nós entramos nos meios para ocupar esse espaço com a mensagem do Santuário Nacional. Perfeito. E olha que isso realmente acontece. Eu imagino a sua preocupação, Paulo. Fala um pouquinho para nós, a gente quer entender a sua cabeça agora. Né? A programação, a sua preocupação, os seus desafios. Funciona em dois mundos. Como a gente tem duas emissoras, né? A gente tem a Rádio Aparecida, que tem toda uma diretriz de evangelização por meio mesmo da palavra, por meio do Santuário Nacional. Então já ela é mais tradicional, então a gente tem que tomar esse cuidado de manter a tradição, mas ali agregar novas pessoas, porque a gente precisa chamar os jovens, precisa chamar todo esse público para a rádio. Então a gente trabalha ali no equilíbrio entre manter a tradição, mas numa nova linguagem. E temos a Rádio Pop, que vem nessa configuração mais jovem, mais adulta, ali pensando nas pessoas de 35, e mais regional também. A Rádio Aparecida, ela fala com o Brasil todo. A Rádio Pop, a gente
fecha um pouco mais aqui na região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira. E na Rádio Pop, eu já tenho que pensar um pouco diferente na linguagem, na música, porque através da música a gente chama o pessoal para a rádio, mas quando chega, a gente tem que levar a mensagem. Então, através do nosso jornalismo, a gente leva a dignidade, porque a gente é a voz do povo aqui da região perante questões políticas e sociais, né? E também a gente tem os nossos momentos de mensagem, de evangelização na programação, mas com mensagens mais curtas, de bem-estar, né? Então a gente tem que trabalhar um pouco de equilíbrio entre as duas emissoras. Eu imagino. E ainda mais entender tanto para poder fazer, não? De um e de outro lado, não né? é? Cabeça às vezes fica um pouquinho Então, o que complicado. acontece? Fala pra gente. A gente tem um princípio, Dani, que é o seguinte: a evangelização é o anúncio da mensagem. Tá. A mensagem, ela chega como? Ela chega onde está necessitada. Lembrando aquela belíssima canção de São Francisco, né? Onde a dúvida que eu leve a verdade. Né? Então, assim, isso que a Paula fala é muito interessante, que toda a nossa programação, a gente não procura fazer uma rádio partidarista, uma rádio ideológica. Não, a Rádio Aparecida e nem a Rádio Pop, elas não estão a serviço de nenhuma estrutura humana no sentido político aqui do momento. Nós estamos no sentido do Evangelho. Tá. Quando essa mensagem do Evangelho exige da gente uma postura mais firme, nós vamos ter essa postura mais firme, vamos falar da realidade e aquilo inspirado naquilo que os nossos antecessores fizeram. Eu me lembro recentemente lendo um texto, teve um momento da história da Rádio Aparecida, a tradicional, que ela foi tirada do ar. Por quê? Porque o Padre Vitor, numa de suas mensagens dos Poteiros Apontam para o Infinito, falou de questões sociais e que naquele momento era visto como subversivas. Então a rádio foi punida. Hoje nós continuamos com a mesma perspectiva. Se é necessário tocar nas feridas sociais, precisamos tocar porque o Evangelho precisa chegar lá. O Evangelho, ele tem que trazer a luz e a salvação. E ela começa aqui neste mundo. Jesus, quando fez a sua passagem pela terra, ele também atuou na vida física das pessoas. Ao cego ele deu a dignidade da vista, ao paralítico de andar, ou seja, ele atuou na realidade concreta. Ele não falou de uma espiritualidade, de uma libertação, de uma salvação só para depois. Então, quando a gente fala dessa mensagem Rádio Pop, Rádio Aparecida, a gente tem muito em vista isso. O fundamento nosso é o Evangelho. A prática nossa é a linguagem e a necessidade que o tempo hoje exige da gente, sem nos instrumentalizar por nenhuma estrutura que não seja o manto acolhedor e abençoado da Mãe Aparecida. Essa é a referência. Essa é a nossa referência. É a referência, é o ponto de partida, Saiu né? do manto de Nossa Senhora, não serve para a Rádio Aparecida e nem para a Rádio Pop. Legal, parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo por toda essa história, pelo trabalho de vocês, pelo sim, pela dedicação, pelos desafios que vocês encaram, né? Por tudo aquilo que vocês têm, pelo dom que vocês têm enquanto vida e também enquanto aquilo que vocês têm de mais particular que vocês doam e fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Continuem. Então acessem a12.com/rádio, onde vocês estiverem, Brasil, fora do Brasil, qualquer lugar, pelo celular, pelo tablet, computador, para vocês acompanharem agora. Vocês vão escutar e vão ver também a Rádio Aparecida. Um beijo. Obrigado. Obrigado, viu?